Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Amanhã alguns irmãos e irmãs vai continuar o processo de comunhão. Estaremos aqui após o culto, mas amanhã estaremos sofrendo no estádio, na Arena Castelão, orando pelo Ceará. Está difícil, né? Só para lembrar que o Fortaleza hoje ganhou e é líder. Oxe. Lucas, capítulo 23, versos 43 em diante. Lucas, eu vou ler na NVT, tá? Vou abrir aqui a digital. Lucas 23, a partir do verso 43. NVT. Mas você acompanha na sua versão aí. Diz assim: E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecido e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguia desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 23, vai falar um pouco sobre a crucificação de Jesus. Um evento crucial para a fé cristã. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós cremos, a maneira como nós nos comportamos, parte da vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso também passa pela crucificação, passa pela ressurreição. É fundamental compreendermos e vivenciarmos a certeza, a convicção profunda da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta crucificação, o sofrimento naquela cruz, foi a manifestação do plano redentor de Deus. Jesus, o Filho de Deus, foi injustamente condenado e crucificado. De forma injusta, ele foi pregado naquela cruz, carregando sobre si todos os nossos pecados. O meu e o seu foi pregado naquela cruz através do nosso Senhor Jesus. Na crucificação, Jesus suportou o julgamento de Deus, suportou aquilo que recairia sobre nós a partir do divino, que era merecido por cada um de nós, por causa do nosso pecado, foi sobre o nosso Senhor Jesus. Por isso, a gente olha para a cruz como algo determinante na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, na nossa vida com Deus. A cruz simboliza ou é um símbolo de vergonha, de condenação, de sofrimento, de dor. E naquela época era terrível você ser condenado, além da vergonha, da condenação. A gente lembra que Jesus foi crucificado ao lado de dois
de 2 bandidos, de 2 ladrões, e os 2 escarneciam de Jesus. Mateus 27 fala que os 2 escarneciam, e depois um se arrependeu. Lucas não fala isso, mas Mateus 27 vai falar. Então os 2 escarneciam. Em outras palavras, o Senhor tornou o sacrifício, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, para nos trazer de volta, nos reconciliar de novo, trazer de volta a reconciliação de Deus com toda a humanidade. É óbvio que esse cenário do Calvário é terrível. Jesus, ele, naquele lugar chamado Caveira, Gólgota, Calvário, entre esses 2 criminosos, estava declarando que eu e você, os pecadores, estávamos livres. Por quê? Porque embora a crucificação tenha sido um momento, um cenário de extrema dor, violência e sofrimento, foi exatamente naquele lugar a maior demonstração de amor e graça já vista. Ali foi onde o Deus Todo-Poderoso revela a sua graça amorosa sobre toda a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. E quando isso estava acontecendo, alguns fenômenos ocorreram. A gente viu aqui que as trevas cobriram a terra por pelo menos 3 horas. Isso demonstra a gravidade do pecado de toda a humanidade e o peso do julgamento sobre Jesus Cristo. O cenário terrível, o cenário de dor, o cenário de sofrimento, e Jesus Cristo aproveita não só o ato, mas ele declara algumas palavras especiais. Por exemplo, versículo 34. Olha a palavra declarada pelo Senhor Jesus diante da cruz, ou na cruz. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que eles fazem. Aqui ele declara uma palavra de quê? De perdão. Mesmo em meio à agonia, à dor, ao sofrimento, o nosso Senhor Jesus intercede pelos seus algozes. Intercede pelos que estavam desejando a sua morte, intercede pelos que estavam injuriando. Mesmo em meio à dor e agonia e sofrimento, a palavra de perdão do nosso Senhor Jesus é sobre aquele povo, demonstrando a oferta do perdão. Outra palavra que me chama a atenção é no verso 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Além da palavra de perdão, Jesus declara uma palavra de salvação. Ele prometeu para aquele ladrão arrependido a vida eterna ao lado do próprio Deus, ilustrando que a nossa salvação, ou a salvação da humanidade, é dada, é ofertada, se nós colocarmos a fé nele. Uma outra palavra que me chama a atenção está no verso 46, que diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Além de palavra de perdão, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Além de palavra de salvação, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele faz uma declaração extraordinária de submissão. Ao entregar a sua vida à vontade de Deus, a entregar a sua vida nas mãos do Pai, ele está declarando sua submissão ao plano redentor. Ele quis nos salvar. Ele não foi obrigado a nos salvar. Ele quis, ele se entregou, ele se envolveu, ele estava debaixo dessa missão. Por submissão, ele derramou sobre nós a graça salvadora e redentora. Diante dessas palavras do nosso Senhor Jesus na cruz, um grupo ou vários grupos de pessoas, o texto vai falar de uma multidão, tiveram atitudes distintas. Alguns, por exemplo, os soldados romanos, os líderes religiosos, os seguidores de Jesus,
Enfim, o Gólgota ali, o Calvário, estava cercado por diversos grupos. E cada um tomou uma atitude diferente. Eu queria destacar 3 que Lucas traz para a gente. Lá em Mateus 27, a gente encontra uma história mais coisada. Tem outros detalhes e tal, mas eu queria me deter só nesses 3. 3 grupos distintos com atitudes distintas. E a primeira atitude que eu destaco aqui é do centurião romano. Ao ouvir aquelas palavras, ao ver aquela cena, ele toma uma atitude. Versículo 47, diz assim: quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida, este homem era inocente. O camarada estava responsável por organizar a crucificação. Ele era o supervisor daquela execução. Ele tinha visto tudo antes, tinha organizado e preparado tudo antes. Ele gerenciou cada detalhe daquele momento. Cada detalhe foi pensado e organizado pelo centurião. Ele viu do começo ao fim aquela crucificação. E aquela atitude, aquelas palavras mexeram, brotaram no coração deste camarada algo especial, a ponto dele falar: meu irmão, nada encontro nele que o faça ser julgado ou condenado. De fato, ele é inocente. Aliás, se você voltar a alguns versículos e capítulos, a gente vai perceber que, ainda no capítulo 23, Pilatos diz que não encontrou nada contra Jesus. Herodes, nada contra Jesus. Centurião, nada contra Jesus, e adorou este mesmo rei. Primeira atitude que eu percebo é uma atitude de adoração. Alguns vão ouvir as palavras de Jesus, perceber o sacrifício de Jesus, compreender às vezes o evangelho, e vai ter uma atitude de adoração, glorificando a Deus, confessando a Deus. O centurião aqui é como aquelas pessoas que escutam as palavras de Jesus, entendem o evangelho através da pregação, percebem na Bíblia Sagrada a vida transformadora do Senhor Jesus e de fato tem uma novidade de vida, vive com algo diferente. As palavras de Jesus produzem algo novo, convicções profundas, uma novidade de vida. Esta é a primeira atitude que eu percebo no texto de alguém que ouviu as palavras de Jesus e olhou para aquele sacrifício. Gerou contrição, gerou confissão, gerou adoração. A segunda atitude que eu percebo está no verso 48, que diz assim: e quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa, entristecido e batendo no peito. Uma atitude que eu percebo aqui é de emoções passageiras. Pessoas que escutam a palavra de Jesus, pessoas que se organizam para assistir à crucificação, multidões estavam ao redor do Calvário, ao redor da cruz, para o espetáculo da crucificação. Eu já falei aqui algumas vezes, não venha para cá assistir o culto, porque quando você assiste o culto, você fica passivo, você só entende, só olha, às vezes nem entende. Venha para a igreja não para assistir, venha para a igreja para cultuar, para adorar, para glorificar, para exaltar ao nome dele. Esse grupo aqui tinha ido assistir ao espetáculo da crucificação. E olha que cena extraordinária. Olha o espetáculo que ele conseguiu visualizar. Palavras profundas. Mulher, este agora é teu filho. Homem, cuide dessa mulher, agora é tua mãe.
ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha as palavras lindas. Cenário lindo, roteiro lindo. Além disso, trevas sobre a terra. Meu Deus, que coisa, né? Olha o cenário, olha as coisas acontecendo. Olha o espetáculo que estava sendo oferecido para essas pessoas. Terremotos. Eles foram assistir o espetáculo e de veras foram comovidos, foram tocados pelaquele espetáculo. E muitas vezes nós saímos de casa para assistir as palavras do Evangelho, para assistir ao culto, somos tocados e tocadas, mas por apenas um momento. O texto vai dizer que eles voltaram para casa, batendo no peito e entristecido. A ideia aqui é de que eles voltaram a viver a velha vida, porque eles voltaram para celebrar a Páscoa, não entenderam que a Páscoa já estava sendo nos oferecida. Eles voltaram a praticar as mesmas coisas, eles voltaram a viver a velha vida. Foram tocados por emoções passageiras, por momentos superficiais que não transformam vidas, e voltaram a viver do mesmo jeito. Que espetáculo! Mas espetáculos não transformam vidas, e a nossa vida continua sem vida. Quando eu olho para o Evangelho e decido estar totalmente ligado, vinculado a esse Deus Todo-Poderoso, eu decido viver algo novo todos os dias, com Deus Todo-Poderoso. Eles voltaram a viver e a praticar as mesmas coisas. Sabe por quê, gente? Porque cenas fortes, porque testemunhos extraordinários, porque pregadores do fogo, ou do frio, não sei, dos bons, pregadores dos bons, louvor lindo, tudo isso tem o poder de comover, de tocar, de mexer com o nosso coração, de mexer com as nossas emoções, mas não transforma. O que transforma é a fé no Filho de Deus e no sacrifício daquela cruz, sacrifício de Jesus naquela cruz. Isso transforma a vida do homem e da mulher. Isso transforma. E uma terceira atitude eu percebo a partir das palavras de Jesus para aquele povo. Versículo 49. Os amigos de Jesus, incluindo as mulheres, que seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. As mulheres e os amigos de Jesus seguiram Jesus desde a Galileia, acompanhando o cortejo, acompanhando toda a história, acompanhando a caminhada, acompanhando o caminho para a cruz, a crucificação, a tirada do corpo, a levada para o sepulcro, e eles acompanhando todo o processo. Permaneceram fiéis, mesmo de longe, continuaram fiéis àquelas palavras. E não somente isso, elas estavam prontas para servir a Jesus Cristo. Ainda que não crescem de todo, porque elas já tinham ouvido falar que ele ressuscitaria, mas o texto vai dizer que elas foram para o sepulcro para quê? Para preparar o corpo, ou seja, acreditavam, estavam seguindo, permaneciam fiel, mas não estavam entendendo ainda. O fato é que elas estavam prontas para servir em todos os momentos. Quer ver uma coisa? Versículo 55, vamos lá. Versículo 55 do Lucas 23. As mulheres da Galileia seguiram José de Arimateia, que foi até as autoridades para pedir o corpo de Jesus para poder sepultar, tá? José, e viram o túmulo onde o corpo de Jesus fora colocado. 56. Depois, foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Coloque em tela 24, versículo 1, por favor. Só para a gente continuar o texto, só mais esse versículo. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo,
levando as especiarias que haviam preparado. Elas estavam de longe, talvez pela força da necessidade, mas estavam pertos, fiéis, de coração, esperando a oportunidade, o momento oportuno para servir. Quando descobriram o túmulo, falou, beleza, vamos agora preparar as especiarias, vamos preparar com perfumes para ungir o corpo do nosso mestre. Estavam longe, mas estavam atentas. Estavam distantes, mas prontas para servir. Estavam desde a Galileia, ninguém dava muita importância, mas estavam preparadas para fazer a diferença sempre que fosse necessário. E não somente ela, mas também os amigos de Jesus. As palavras de Jesus, meu povo, o que ele falou e declarou na cruz do Calvário, o que ele fala para cada um de nós, dia após dia, através da Escritura Sagrada, deve nos levar a reações piedosas, a uma vida de serviço, a servir de prontidão, a um desejo constante de seguir Jesus, de servir Jesus, de acompanhar os irmãos. Essas palavras têm esse poder e nós precisamos nos desenvolver compreendendo a necessidade do Evangelho. Pelo menos 3 atitudes eu consigo destacar a partir desse texto. E por isso, ouvindo as palavras de Jesus, conscientes das palavras de Jesus, com as palavras de Jesus ressoando ao nosso ouvido, palavra de perdão, palavra de salvação, palavra de submissão. Eu te pergunto, qual tem sido a tua atitude? Como você tem reagido às palavras do Evangelho? Como adoradores? Como centurião, que ao perceber aquela palavra não consegue encontrar outra saída, senão ter a adoração como estilo de vida. Palavras na cruz que produz louvor, contrição, confissão, adoração. Que tipo de atitude você tem tido através dessas palavras? É lindo, que palavra linda, que palavra legal. Se sente sensibilizado, sensibilizada, uma mensagem interessante, inteligente, bonita, chora com as histórias maravilhosas. Até ficam tristes, batem no peito em alguns momentos. Gostam do espetáculo, daquilo que emociona, daquilo que te eleva, daquilo que te arrepia, daquilo que te faz ver coisas. Certa vez alguém falou assim, pastor, hoje o culto não foi legal. Eu, como assim? Não, porque o louvor foi meio coisado assim, eu não senti nada. Não sentiu nada, irmão. Mas Deus sentiu a tua adoração? Não sou eu que tenho que sentir no culto não, irmãos. Eu venho para adorar a Deus. Eu não venho para sentir, para me arrepiar, para me emocionar. Eu venho para entregar meu coração, minha vida, minha adoração ao Deus eterno. Se eu ficar esperando ficar arrepiado no culto, está difícil. Eu tenho que vir para entregar meu coração e pedir perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Que tipo de atitude temos tido? Que tipo de atitude? Como as mulheres que seguiam Jesus, como os amigos de Jesus, reação piedosa, desejo de não perder Jesus de vista, mesmo de longe, estou ligado, estou acompanhando, estou me preparando, estou esperando o momento certo para seguir, em qualquer circunstância. Para finalizar, porque temos Santa Ceia ainda hoje, né? Deixa eu trazer algumas aplicações. Primeira aplicação. Assim, gente, as palavras de Jesus, aquilo que nós escutamos, aquilo que
vem de encontro às nossas necessidades. Aquilo que a Bíblia nos ensina, nos mostra e nos revela, exige uma resposta, exige uma atitude, exige de nós. E a pergunta é: que tipo de atitude você tem? Que tipo de atitude você terá? Que tipo de atitude faz parte da sua caminhada? A que grupo você pertence? Centurião? A multidão? Os amigos de Jesus? Que a nossa resposta, que o nosso desejo, que a nossa atitude para com as palavras de Jesus e com o Evangelho seja de convicção profunda, como foi o centurião, de certeza, não, ele não tem condenação, ele não deveria estar sendo julgado, nem condenado. Nossa atitude deve ser evitar a superficialidade e a emoção passageira. Não estou dizendo que não pode ter emoção, acho até importante ter emoção. O que não pode é ser somente emoção, é coração e mente, é vida prática no Evangelho. Evita a superficialidade, evita aquilo que as emoções passageiras tendem a produzir. E produz fariseus, tá? Produz cristãos não convertidos, ou crentes não convertidos. Que possamos buscar atitudes piedosas e que glorifiquem ao nosso Deus. Que as nossas atitudes falem mais dele do que de nós. Glorifiquem mais a ele e menos nós. Que ele se agigante e que nós diminuamos. Muitas vezes nós queremos ser cristãos, queremos o Evangelho, queremos a igreja para nos sentir importantes. É o contrário. Não entendemos, parece, a mensagem do Evangelho. Quando eu digo que sou cristão, eu falo que estou dependente completamente desse Deus, que eu não tenho força, que eu não posso, que eu não tenho capacidade, que eu não aguento, que eu não tenho para onde ir, que eu não tenho saída, dependo dele para tudo. Que nossa atitude seja de prontidão para servir ao Deus eterno, glorificando e exaltando, adorando ao Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta. Obrigado pelas Tuas orientações que nos guiam. Obrigado pelas instruções que revela quem Tu és em nossa vida. Paizinho, nesse instante eu te peço, no nome santo de Jesus, nos livra, Senhor, da espiritualidade superficial, das emoções passageiras. Pai, nós queremos estar aqui para Te adorar, Senhor. Nós queremos estar em casa Te adorando, Senhor. Nós queremos trabalhar Te adorando, Te exaltando e Te glorificando. Queremos estar em família, na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade, na praça, onde estivermos, glorificando o Teu santo nome, fazendo do Senhor o Senhor de toda glória. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda e nos ensina a fazer somente a Tua vontade, Senhor. Que possamos estar preparados para, quando formos chamados, Te servir e Te seguir com fidelidade. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a transbordar o Evangelho para aqueles que estão em nossa volta e que possam ser alcançados pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo privilégio que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos em Teu nome, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e celebrarmos esse momento magnífico, Senhor, de celebração, de lembrança, da ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus.